João 21, versículo 15. Todos encontraram, podem dizer amém? Amém. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Lê só o início do versículo 20, ó. E quem? E quem? Você percebeu que as 3 vezes que Jesus se dirige a ele, Jesus chama de Simão. Mas de repente no versículo 20 ele é Pedro. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, me ajuda a encontrar o Pedro que habita em mim. Amém. Senta um pouquinho. Eu gosto destas reflexões por algumas razões. Primeiro, porque elas nos apresentam Deus. O Deus pleno, absoluto, misericordioso, cheio de amor, graça, que nos compreende na inteireza. Segundo, porque elas nos apresentam os personagens bíblicos e revelam para nós que eles não eram homens ou mulheres perfeitos ou perfeitas. E terceiro, porque essas reflexões nos apresentam a nós mesmos. Nós vamos encontrar nos personagens bíblicos traços de personalidade que se assemelham muito com a gente. E isso é muito importante. Eu comecei algumas semanas atrás, só para situar você, falando aqui sobre Você se conhece? É uma série de mensagens que eu pretendia pregar em 4 semanas, mas nós já estamos na 4ª semana. E eu só falei da primeira personalidade, do primeiro temperamento, que é o temperamento sanguíneo. Na primeira semana eu falei sobre assumindo o controle, desenvolvendo em nós, à luz da Sagrada Bíblia, a habilidade de assumirmos o controle de nós mesmos. Na segunda semana eu falei sobre potencialize as suas emoções. São mensagens que estão todas disponíveis e os irmãos podem ouvir novamente. Como tornar as minhas emoções
fortes e amadurecer de modo que eu consiga maestrar as minhas reações diante das situações menos esperadas. Na semana passada nós entramos na personalidade de Pedro para conhecer a nossa, falando sobre o temperamento de Pedro, considerado um temperamento sanguíneo. E aí mostrei para os irmãos que o sanguíneo apresenta alguns defeitos e virtudes, como qualquer outro temperamento, e fiz uma pequena relação desses defeitos e virtudes. Por exemplo, o sanguíneo é pusilânime, aquele que age por impulso, pela circunstância. Ele é volúvel, ele pode mudar de posição, de opinião, de acordo com as circunstâncias. É indisciplinado, ou seja, não é o tipo de pessoa que começa e termina, é ruim de cumprir com horários, a não ser quando ele entra por um processo de transformação, por um processo de mudança, de disciplina, pela própria operação do Espírito Santo. É inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. São traços que eu chamo de traços negativos da personalidade de um sanguíneo. Por outro lado, ele é comunicativo, fala com habilidade e facilidade, fala tanto que, como eu disse na semana passada, Pedro é o discípulo que mais fala nos evangelhos. Somadas todas as vezes que o texto bíblico diz ou usa a expressão "e disse Pedro", supera todas as expressões de todos os apóstolos juntos. Pedro fala tanto que ele fala até na hora que o ideal era ficar calado. E aí eu mostrei para os irmãos, Jesus está conversando com Moisés e Elias. Jesus, Moisés e Elias. Deus está do céu manifestando a sua glória. E Pedro não dá para ficar calado. Ele diz: vamos fazer uma tenda para vocês três. A gente fica aqui por cima mesmo. Aí Jeová se manifesta e diz assim: esse é o meu filho amado. Aí ele ouvi. É como se eu dissesse: cala a boca, Pedro, e ouve. Agora é hora de ouvir, Pedro. Porque é da personalidade dele. É comunicativo, é iminente, é entusiasta, é afável, simpático, bom companheiro, crédulo, leal. Na semana passada eu destaquei 4 traços de personalidade de Pedro, 2 que eu chamaria de negativos e 2 que eu chamaria de positivos. Eu falei do Pedro pusilânime e falei do Pedro impulsivo, mas também falei do Pedro comunicativo e do Pedro desinibido, que consegue adorar a Deus sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre esses traços de personalidade de Pedro e falar sobre identificando Pedro em mim. Vamos ver mais alguns traços dessa personalidade que eu posso encontrar em mim, que você pode encontrar em você, e você identifica o Pedrão que a sua personalidade revela. Na próxima terça, se Jesus não tiver voltado ainda, aí a gente vai falar sobre o Pedro transformado, o que ele se torna quando o Espírito Santo assume o controle da sua vida. Mas é fato, e não se pode, nem se discute isso, que Pedro é um dos discípulos mais próximos de Jesus. Algumas experiências dos evangelhos, só Pedro, Tiago e João estão presentes. Por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, só Pedro, Tiago e João estão lá. No Monte da Transfiguração, só Pedro, Tiago e João estão lá. Existem alguns outros rápidos episódios que só Pedro, Tiago e João são chamados. Mas existem episódios que só Pedro participa e experiencia. Por exemplo, só Pedro tira moeda de boca de peixe. Nenhum outro discípulo.
Só Pedro caminhou sobre as águas. Nenhum outro discípulo viveu isto. Pedro recebeu, eu disse aos irmãos aqui, Pedro recebeu a repreensão mais dura de Jesus nos evangelhos. Pior do que a repreensão, mais dura do que a repreensão que Pedro recebeu, só a de Judas Iscariotes e a dos fariseus. Pedro recebeu do Senhor Jesus uma repreensão que deve ter deixado ele estonteado por muito tempo. Para trás de mim, Satanás. Pedro deve ter ficado desnorteado com aquela reação do mestre. Por outro lado, ao mesmo tempo que Pedro é um dos discípulos mais próximos de Jesus, sem sombra de dúvida, ele também é um dos personagens mais queridos do Novo Testamento. Pedro é para os leitores do Novo Testamento o que Davi é para os leitores do Antigo Testamento. Nós o admiramos, nós de algum modo nos identificamos com ele, mesmo porque Pedro não é maquiado, mascarado, falso, ele se revela, ele diz o que pensa, diz até demais, repito, ele se manifesta. Então, por conta desta identificação que nós temos com ele, ele é o personagem mais querido por nós no Novo Testamento, ou pelo menos aquele com quem nós mais nos identificamos, porque Pedro mostra a sua natureza nua e crua. Ele manifesta o seguidor de Jesus disposto a arrancar o pescoço do servo do sumo sacerdote. Fala a verdade, quem aqui nunca se encontrou em Pedro? Quem aqui nunca teve as vontades que Pedro manifesta no seu comportamento? Então isso nos torna de algum modo identificados com ele. Eu quero destacar mais algumas características de Pedro para você sair daqui terça-feira na dúvida, ser ou não ser, eis a questão. Vamos provocar Pedro, fazer ele se apresentar, para ele ser batizado com o Espírito Santo no cenáculo, porque depois de batizado com o Espírito Santo, ele é uma bomba para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Um outro traço de personalidade do sanguíneo que se manifesta em Pedro é o seu egoísmo. Não é o egoísmo no sentido egocêntrico da palavra, mas no sentido possessivo. O sanguíneo quer tudo para ele, é meu. Ao mesmo tempo que ele é generoso, ele manifesta a sua generosidade querendo manter o controle daquilo que ele se dispõe a doar. Por exemplo, Pedro vive uma das experiências, talvez a experiência mais extraordinária do Novo Testamento, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, João Batista, ou alguns dos profetas. Jesus então pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora que Pedro faz esta declaração extraordinária, que é da personalidade dele, quando Jesus elogia Pedro, valoriza Pedro, Jesus dá a Pedro a sensação de que ele tem proximidade. Quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pedro se sente no direito de dar uma bronca em Jesus, já que eu fui o cara a quem Deus revelou quem és tu, então você tem que me ouvir. Para com essa conversa de ir para a cruz. Da personalidade do sanguíneo existe o risco de o sucesso lhe atrapalhar, não por orgulho,
mas por empolgação. Como ele recebe de Deus a divina revelação da natureza de Jesus, ele se empolga. E porque se empolgou, ele já se sente no direito de invadir a sala que não é dele e dizer para Jesus: muda esse discurso, para com esse negócio. E na verdade aquele sentimento de Pedro, apesar de equivocado, era original, era verdadeiro, era genuíno. Era o Pedro, o mesmo Pedro do Monte da Transfiguração. Façamos para nós 3 tendas. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Estou nem aí para quem está lá no pé do monte. Nós estamos aqui no meio da glória. Em Mateus 16, Pedro está dizendo: agora que eu encontrei o Cristo, Filho do Deus vivo. Você está dizendo que vai morrer? Para com essa conversa, o Senhor é nosso, o Senhor vai ficar com a gente. Então, é uma manifestação de um traço de egoísmo, que não se aplica no sentido de egocentrismo, mas de possessividade. O sanguíneo é possessivo. Minha mulher para o sanguíneo não é apenas uma expressão de carinho, também é uma expressão de posse. Meu marido para o sanguíneo também é expressão de posse. Meu filho, minha filha, é meu mesmo, no sentido de posse. Ninguém pode desfrutar disso aqui porque é meu. É o que Pedro manifesta aqui. O sanguíneo, por exemplo, não tem dificuldade de emprestar o que ele tem. Mas você corre o sério risco. Eu vou contar aqui uma piadinha que eu ouvi quando eu era menino. O camarada ia para uma festa, para um forró, e queria arrumar uma namorada, mas ele não tinha a calça que ele queria, bonita e arrumada. Ele chegou para um amigo e disse: me empresta aquela calça sua nova. E o amigo disse: empresto? É para conseguir aquela menina lá? Empresto. Emprestou a calça. Quando ele está conversando com a menina lá na festa, no forró, ele encosta na parede. Aí o amigo sanguíneo passa e faz assim: ei, desencosta aí da parede com a minha calça para não sujar. Então o sanguíneo empresta a calça, mas ele continua lembrando para quem recebeu o empréstimo que a calça é dele. Como se quem vestiu a calça esquecesse disso. É um traço da sua personalidade. Controle, possessividade. Ao mesmo tempo que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele se sente com autoridade para repreender o Filho do Deus vivo. Ao mesmo tempo que ele recebe uma revelação de Deus, por causa da sua possessividade, ele se torna vulnerável a um dardo inflamado do maligno, ao ponto de Jesus dizer: para trás de mim, Satanás, tu não pensas nas coisas que são dos céus, mas nas coisas que são da terra. Eu não sei exatamente, eu repito, como é que Pedro ficou depois que Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, diabo. Como é que Pedro ficou, irmão? Eu acho que Pedro demorou um tempo para se reencontrar. Mas sabe o que é incrível na personalidade dele? Ele não foi embora. Ele nunca desistiu de seguir a Cristo por causa das broncas que Jesus dava nele. É uma das características do sanguíneo. Ele é um bom companheiro. O sanguíneo vai se chatear com você, você vai se chatear com ele, ele vai te chatear, mas normalmente ele não é desleal. Ele não arreda porque você o repreendeu.
Ele pode até decidir ir, mas ele vai terminar a missão a qual ele se propôs realizar contigo. Dificilmente um sanguíneo vai te deixar sozinho no meio da viagem. Isso é coisa do colérico, por exemplo. A gente vai chegar nele. Colérico está contigo, te ama, está fazendo algo com você, mas se ele arredar contigo, ele diz: ó, estou indo embora, tá? E vai. E o detalhe, não volta nem no cabresto, porque é empacado. O sanguíneo vai manter o seu companheirismo. Quer um exemplo disso? Mesmo Pedro tendo falhado com o mestre na noite do julgamento, ele negou Jesus. Mas presta atenção, negou, mas estava lá. Além de Pedro e João, você não encontra nenhum outro acompanhando Jesus no seu processo de julgamento. Judas o traiu. Onde estão os outros 9? Cadê a multidão que encontrou-se com Jesus na entrada de Jerusalém, quando ele entra triunfalmente na cidade santa? Onde estão aqueles que o aplaudiam quando ele promovia a purificação do templo? Ninguém estava lá, e quem estava gritou no outro dia: crucifica-o. Mas Pedro, ainda que tenha falhado sob pressão, ele pelo menos se esforçou para cumprir a sua palavra, quando ele disse: ainda que todos te abandonem, eu não te deixarei. Agora é claro, se você pegar a negação de Pedro como ato isolado, você vai dizer: é um cara fraco, mau caráter. Mas pega a negação de Pedro dentro do contexto. Primeiro, ele está numa região onde ele não é bem-vindo. Ele é galileu e está na Judéia. E os judeus e os galileus não se relacionavam bem. Segundo, se o irmão ler Mateus capítulo 19, você vai ver que os discípulos iam acompanhando a Jesus, mas o texto diz que eles vinham acompanhando carregados de medo, porque eles já sabiam o que os esperava em Jerusalém. Imagina a estrutura emocional deles. E a estrutura emocional de Pedro numa situação dessa? Está abalada. Pedro está atônito. Ele é o tipo animal selvagem arisco, porque o sanguíneo é muito arisco, cisma muito rápido. De repente, lá na oração de Getsemane, enquanto eles estão orando, Pedro vivencia o barulho da multidão que vem prender Jesus. E na escuridão, típico de um pusilânime, ele cata da espada e dá no pescoço do soldado, do servo do sumo sacerdote. Pescoço não, pastor, orelha. Orelha porque o cara não deixou o pescoço. Eu não acredito que Pedro queria a orelha do cara, queria o pescoço mesmo. Mas o camarada era servo do sumo sacerdote, era o chefe da guarda do templo, então sabia se defender, foi a orelha. Aquilo vai abalando a estrutura emocional dele. O mestre poderia ter elogiado o heroísmo, a tentativa de Pedro de defendê-lo, mas o mestre o repreende na frente de todo mundo. Para um sanguíneo, isso é a morte. Põe a tua espada na bainha,
Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou tu pensas que eu não poderia rogar ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo a Pedro: eu não preciso que você me defenda. Até porque Pedro não tinha que ter reagido, porque quando perguntaram onde está Jesus, Jesus toma a frente de todo mundo. E ele diz: é a mim que buscais. Então Jesus está querendo que os apóstolos fiquem fora do raio de ação. Pedro toma a frente, vai resolver o problema. Mas ele está abalado. Quando chega lá no local do julgamento, todo mundo é judeu, é inimigo, é o palácio, gente. Pilatos está ali, Herodes está ali. É o rato na toca dos gatos. Pedro está se sentindo presa fácil. Ele está emocionalmente instável. Então, quando vem a pergunta inesperada, e ele não imaginou que viria, não planejou a resposta, soltou na defensiva. Mas o fato é, ele estava lá. Olha bem para mim e me responde: você estaria? Entendeu? Terceiro traço da personalidade de Pedro. Primeiro, egoísta. O camarada aqui: eu até te dou, mas eu quero o teu controle. Posse, possessividade. Você já lidou com pessoas possessivas? É um mistério, irmão. A mulher que pensa que o marido é propriedade dela. O marido que pensa que a mulher é propriedade dele. Propriedade no sentido físico da palavra mesmo. É o traço de Pedro. Bom companheiro. Está lá, não vai arredar. Nos tempos bons, nos tempos ruins, vai estar lá. Terceiro traço da personalidade de Pedro, vamos ver se tem um aqui em nós, entre nós: interesseiro. Está fazendo as coisas, mas está vendo o que virá por aí. Por exemplo, o sanguíneo é por natureza generoso. Mas o quanto ele é generoso, ele é inseguro. E por ser inseguro, ele precisa de garantias. Por isso que a linguagem emocional do sanguíneo normalmente é palavras de afirmação. Se sua mulher é sanguínea, você tem que ficar dizendo para ela: eu te amo. Não basta dar presente. Mas mulher, eu cuido de você. Pelo amor de Deus, eu cuido dos nossos filhos, eu cuido da casa. Não. Ela vê tudo isso, mas ela precisa do eu amo você. Se seu marido é um sanguíneo, a senhora se produz para ele, mantém a fidelidade, é amorosa, cuida da casa como de um brinco, mas ele precisa do eu te amo. Você está lindo. Olha que gato. Porque ele precisa da palavra de afirmação. Essa é a linguagem emocional dele, por causa da insegurança. Chame um colérico para uma guerra, e ele não vai te perguntar o que vem depois. Chame um sanguíneo e ele diz: e vou, mas depois dela, o que eu ganho? O que vem junto no pacote? Pedro, Mateus 19, 27, mestre, nós que deixamos tudo e te seguimos, ganhamos o que com isso? Pedro está preocupado com a aposentadoria, irmão, porque ele precisa de segurança. É tanto que quando Jesus morre, vou usar uma expressão agora de Catarina, é Pedro quem diz:
deu ruim. A casa caiu. Tem mais garantia nenhuma. Quer saber? Vou pescar. É Pedro quem encabeça a volta, porque ele precisa de garantias palpáveis. Ele tem dificuldade de fazer o que Abraão fez: sair sem saber para onde está indo. Jesus então ensina a Pedro uma lição. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus está ensinando a Pedro que o reino de Deus não funciona com base na expectativa do ganho, porque o reino de Deus já é o ganho. O reino de Deus já é a recompensa. Jesus está ensinando a Pedro que ele não deveria se preocupar com a posição dele no reino. Ele deveria apenas se dispor a seguir a Cristo, sem se preocupar com o que vai ganhar, porque na verdade, Pedro, o Pai já pensou nisso. Não há ninguém que tenha deixado tudo para seguir-me que não receba 100 vezes mais nesta vida. Não vou te negar, é com tribulação. E por fim, a vida eterna. Então, Pedro está seguindo a Cristo, mas está preocupado com o amanhã. Porque o sanguíneo é ansioso. Ele não consegue ter uma fatura para vencer segunda-feira. Ele tem parafuso. Ele até usa o cartão de crédito, mas fica doido até a fatura chegar. Porque precisa de garantias palpáveis. E é um problema quando o sanguíneo recebe a vocação do serviço no reino de Deus, porque Deus normalmente não dá garantias palpáveis. Então ele é desafiado na sua personalidade. É quase um atropelamento para conseguir viver na expectativa da fé. E o Senhor vai ensinando isso cada dia. Diz amém? Tem alguns Pedro aqui? Vamos lá. Quarto lugar. Quarto traço de personalidade de Pedro, o sanguíneo, é sincero. Ele pode até falar pelos cotovelos, mas é sinceramente sanguíneo. Ele pode até não conseguir cumprir o que disse, mas não mentiu. Não falou para enganar, ele falou porque pretendia cumprir. Como é o caso do momento que ele nega Jesus. Ele só não sabia o tamanho da montanha que ele teria que escalar, mas ele pretendia cumprir. Ele é sincero. Não é desonesto nas suas palavras. É aquilo que o próprio sanguíneo chama de: eu sou positivo. Já ouviu essa expressão? Eu sou positivo. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. O que eu penso, eu digo. É próprio da sua personalidade. A sua sinceridade chega a ser quase inocente. Ele chega a se condenar na sua disposição de ser sincero. Porque na sua disposição de ser sincero, ele é capaz de assumir o seu erro no lugar errado. Porque assumir o erro é nobre, mas diante de quem é uma questão de princípio. Mas o sanguíneo é assim. Entretanto, ele é leal. É sincero no que diz.
Chega na mesa do restaurante, na festa do aniversário, na festa de casamento e até na cerimônia fúnebre, e você identifica o sanguíneo na chegada. Ele está falando do seu perfil, da sua personalidade, até porque ele é muito fanfarrão, fala muito de si. Você não conversa com um sanguíneo sem que ele destaque quem ele é o tempo inteiro, sempre destacando a sua própria personalidade, falando de si mesmo, valorizando as suas prerrogativas, as suas virtudes, a sua coragem. Jesus diz assim: em verdade vos digo que todos vocês hão de se envergonhar em mim, porque está escrito. Presta atenção, Jesus disse, porque está escrito. Depois que Jesus diz está escrito, cabe a Pedro falar mais alguma coisa? Porque está escrito: ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Pedro disse: o senhor está enganado a meu respeito. Mateus 26, 34, não te largo não. Jesus disse assim: Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro não calou a boca, irmão. Ele fala assim: eu morro, mas não te nego. Pode ler, está escrito. Porque a questão dele é a necessidade de falar da sua disposição, de quem ele é, das suas virtudes, da sua justiça. Jesus não discute mais. Olha bem para mim, não discuta com o sanguíneo, senão a discussão não acaba. Ele vai continuar. Por quê? Porque ele é sincero, e na sua sinceridade ele acaba sendo espalhafatoso. O sanguíneo assume compromissos no ímpeto. Termino de pregar, alguém diz assim: pastor, nós viemos, já aconteceu aqui, nós viemos de carro, de Palmas, para marcar uma agenda com o senhor, e a gente sai daqui com a agenda marcada. Viemos do Rio Grande do Sul só para marcar uma agenda com o senhor. Eu digo assim: querido, passa a data para o pastor Emerson, que durante a semana eu vejo com ele. Isso é chato para quem veio de Palmas, fala sério. É ou não é? É ruim demais para quem veio do Ceará para fazer uma agenda e o pastor diz: passa a data que eu vou ver isso durante a semana e te respondo. O sanguíneo não. Que maravilha! Que dia é? Dia 32 e 33 do mês que não existe. Estou lá. Quando ele vai procurar o dia 32 e 33 do mês que não existe, ele diz assim: mas eu marquei. Porque ele responde no impulso do momento. Não é deslealdade, não é desequilíbrio, não é loucura, é sinceridade, é disposição de fazer aquilo que se propõe. Só que muitas vezes ele não consegue fazer porque está além daquilo que ele alcançaria. Pedro diz: não te nego, eu morro quando chega na hora X. Sei nem quem é, nunca vi. Ele não mentiu para Jesus, ele pretendia cumprir, ele só não sabia o tamanho do problema que estava vindo à frente. É da personalidade dele. Tem alguém na casa? Vamos terminar? 6º lugar, Pedro, o sanguíneo, tem como característica a volubilidade. Ele é volúvel, ele muda de estado de humor, de comportamento, circunstancialmente. É exatamente por isso que o fato mais conhecido da vida de Pedro é... Qual é o fato mais conhecido da vida de Pedro? O apóstolo que negou a Jesus.
não te nego, não te deixo, nem que eu morra. Jesus diz assim: Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Judas é conhecido como o apóstolo que traiu. Pedro é conhecido como o apóstolo que negou. A situação é tão vergonhosa que os 4 evangelhos registram o episódio. Parece que o Espírito Santo não quis omitir esse tropeço na vida do apóstolo Pedro. Não fez questão de esconder. É óbvio, eu acabei de dizer, ele está num ambiente estressante, forte demais para um sanguíneo. Mas tem algumas situações às quais Pedro se expõe que lhe leva à negação. João capítulo 18, versículo 8 diz que ele estava sozinho. Um sanguíneo não pode estar sozinho sob pressão. Um sanguíneo precisa de um ponto de referência que lhe apresente equilíbrio emocional. Muitas vezes é a esposa. Quem já assistiu o Incrível Hulk? Levanta a mão. Sério? Vocês assistem esses negócios? O pregador também. Se ele ficar nervoso, ele é o típico sanguíneo, que quando fica nervoso explode. E depois que ele fica da cor de capim, ele pisa tudo, arrebenta tudo, derruba prédio. Para eliminar o inimigo, ele acaba metade da cidade. Então logo a mocinha chega. Como é o nome dele, gente? Como é o nome do Hulk? O nome do rapaz? Bruce. Então logo a menininha chega e faz assim: Bruce. Ele vira água, começa a derreter e diminui. E você já percebeu como é que ele fica depois? Em depressão. Ele precisa do colo dela, porque senão ele mergulha num estado de angústia, que tem episódio que ele some no mundo e ninguém o encontra. Típico da personalidade sanguínea. Então, precisa de um ponto de referência emocional para gerar equilíbrio. Pedro se arriscou, ficou só no meio dos inimigos. E o detalhe, como ele tem uma impulsividade para falar, ele não consegue ficar calado nem perto dos seus adversários. Ele fala. Ele tanto fala que alguém olha para ele e fala assim: você também é galileu. Como assim? Tua fala te condena, teu sotaque. Pedro se misturou com o povo de Jerusalém e esqueceu que ele era estrangeiro. Ele era galileu. Ele estava no meio de inimigos. Ei, se você não conhece o ambiente que você está, controle suas palavras. Fale pouco, para que ninguém crie um diagnóstico de você. E o detalhe, o pecado da negação de Pedro é progressivo, porque primeiro ele está se aquecendo na fogueira. Alguém olha para ele e fala assim: já vi você com o galileu lá. Ele diz: você nem quem é. Mas ele ficou sem graça e ele saiu. Ele não ficou mais ali. Aí ele vai lá para dentro, para o vestiário, que estava frio lá fora. Então ele vai procurar se aquecer lá no vestiário. Quando ele está no vestiário, você vê que ele não consegue ficar calado no vestiário, gente. É no vestiário que a empregada de Pilatos diz assim: você também é galileu. Ele disse: sou não. Oh, gente,
A mulher diz assim: o teu sotaque te condena. Ele diz: já falei que não sei quem é. Aí ele sai. Lucas diz que Pedro saiu resmungando e xingando, dando xingamentos. A natureza do velho Pedro apareceu, porque o sanguíneo tem facilidade de explodir a sua natureza antes de conhecer a Cristo, o velho homem. Então ele sai xingando. A sensação que eu tenho é que Pedro saiu dando murro na parede, mas o texto de Lucas diz que ele saiu resmungando, cafangando, soltando xingamentos e dizendo: já falei que eu não sei quem é. Quando Pedro vem reclamando e dando tapa, ele destampa na sala do julgamento. Quando ele destampa na sala do julgamento, Lucas diz que o mestre que está sendo julgado olhou para Pedro. Aí o olhar do Salvador encontrou o olhar do velho pescador. E o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro: neguei. Mas presta atenção, ele não é como Judas. Quando Judas reconhece que falhou, ele corre para o suicídio. Quando Pedro reconhece que falhou, ele corre para chorar. É típico da personalidade. E a Bíblia diz que ele vai chorar amargamente. Não é um choro qualquer, é o choro que faz com que o organismo libere ácido, suco gástrico, a boca amarga, a língua amarela. Não é um choro comum, é o choro que azeda a boca e estraga o hálito. Judas, a Bíblia diz que o diabo entrou nele, mas o diabo não entrou em Pedro. Jesus conhecia o coração do pescador. Satanás conseguiu influenciar a Pedro, mas não conseguiu possuí-lo, porque o seu coração era do mestre. Apesar dos seus tropeços, o seu coração era de Jesus. E Satanás pode até rondar quem é de Jesus, mas não pode possuir. O julgamento de Jesus termina, Pedro não aparece mais. Jesus é condenado, Pedro não aparece mais. João está ao pé da cruz até o último momento, Pedro não. Como é que ele vai encarar Jesus agora? Jesus não conta para ninguém: rapaz, não confio em Pedro não, viu? Pedro é fraco de personalidade, sei não, viu? Sei que se tem muita chance. Não, Jesus não faz isso. Ninguém sabe o que aconteceu. Pedro some. Jesus é sepultado, Pedro não aparece. No dia da ressurreição, as mulheres vão subindo para o túmulo. É subindo mesmo, literalmente. Ficava num ponto alto de Jerusalém. Quando elas vão subindo para o túmulo, a pergunta é: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegam diante do túmulo, João 20, a pedra está removida. E a Bíblia diz que um anjo com a aparência de um relâmpago está em pé em cima da pedra. E o anjo diz assim: a quem buscais? Ao que já vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou.
voltam correndo para Jerusalém. Valnice Milhomens diz que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro às mulheres. Quem disse foi uma mulher, por isso que eu estou repetindo. Jesus apareceu primeiro às mulheres, porque elas não iriam aguentar ficar caladas. E no mesmo dia todo mundo ia ficar sabendo que ele já havia ressuscitado. Quando elas chegam correndo em Jerusalém, elas dizem assim: olha, nós fomos para embalsamar o mestre, mas a porta do túmulo estava aberta, e um anjo disse que ele não está lá, porque ele já ressuscitou. Quando elas dizem isso, João levanta. Sabe quem levantou com João? Pedro. E eles partem correndo para o túmulo. Só que João era mais novo. João correu mais do que Pedro. Até porque eu tenho a sensação que no meio da corrida Pedro lembrou: eu neguei e ele viu. Como é que eu vou encarar Jesus agora? Como é que ele vai reagir? João chegou, viu o túmulo vazio, não entrou, acreditou. Pedro chegou atropelando, porque o sanguíneo tem dificuldade de pedir licença. Chega passando por cima de quem está na porta. Entrou e viu o túmulo vazio. Quando Pedro saiu, aí João entrou, e a Bíblia diz que viu e creu. Eles voltam para Jerusalém, e enquanto isso Maria Madalena está caminhando no jardim chorando. Porque Maria Madalena acredita que o corpo do mestre foi roubado. Quando ela encontra com o jardineiro, ela diz: Senhor, se tu roubaste o corpo do meu mestre, me dize onde o puseste. Jesus olha para ela e faz assim: Miriam. Palavra hebraica para Maria, Marian. Ela reconhece a voz. Quando ela reconhece a voz, ela cai aos pés do mestre. E o mestre diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. E ela diz: Rabi, Raboni, Raboni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. Presta atenção, Jesus diz assim: vai. Marcos 15, versículo 7. Dize aos meus discípulos e a Pedro. Quantas vezes você viu Jesus falar de Judas Iscariotes depois da ressurreição? Nenhuma. Mas ele menciona Pedro de maneira direta e objetiva. Diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Enquanto ela desce para Jerusalém, Jesus desce para a Galileia. Quando ela chega no cenáculo, ela diz assim: ó, meus irmãos, é o seguinte, eu conversei com ele. Elas conversaram com o anjo, mas eu vi Jesus, e ele me disse para a gente ir todo mundo para a Galileia, que ele vai nos encontrar lá. Irmão Pedro, sim, irmã Maria, ó, Jesus mandou dizer para o senhor que o senhor não pode faltar nesse encontro. Jesus não abriu mão dele. Anternar? Nós vamos falar do Pedro transformado semana que vem. O senhor não pode faltar nesse encontro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: Deus não abre mão de você. Ele sabe sua história. Ele sabe os teus defeitos. Ele sabe até que você o negou. Mas Ele está dizendo: não abro mão de você no encontro que teremos à margem do mar da Galileia. Ele está dizendo:
nós vamos comer peixe com mel. Oh, aleluia. Jesus, deixa para isso. Jesus não transforma Pedro na masmorra. Jesus não transforma Pedro no sacrifício. Olha que paradoxal. Jesus transforma Pedro comendo peixe com mel na brasa. O lugar onde Jesus transforma Pedro é ao redor do fogo. Ei, olha para mim. Onde foi que Pedro negou Jesus? Perto da fogueira, ao redor do fogo. Jesus começa a transformar Pedro ao redor do fogo. Por quê? Porque é exatamente onde você bateu a cabeça que Jesus vai começar a consertar as coisas. Por quê? Vou concluir com esta frase. Porque o plano de Deus para a sua vida não perdeu a validade. Fica de pé, por favor. Não vai perder. Não vai perder. Se Jesus permitir, na terça-feira que vem, vamos caminhar com Pedro no processo de restauração e vamos ver o que ele se tornou depois desse processo. A mesma experiência eu e você podemos vivenciar, de uma transformação que nos tornará um novo homem, uma nova mulher. Eu quero que você ore comigo agora. E nessa oração, diga para o Senhor: Senhor, não desiste de mim. Eu sei que eu sou barro, cinza, madeira empenada, mas eu sei que o Senhor conhece a minha natureza. O Senhor sabe que o meu coração é teu. E eu lhe digo, não sei o que aconteceu com você, e você está se perguntando se Satanás dominou sua vida, sua história, e se você ainda tem chance, por causa das suas explosões malucas. Ei, Satanás influenciou a Pedro, mas não entrou nele. O diabo não entrou em você. Você é templo do Espírito Santo. Apesar de mim, apesar de você, Deus não abre mão de nós. Se você quiser sair do seu lugar para vir orar aqui à frente, pode, para dizer assim: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser moldado. Pedro é moldável. Ele aceita o processo da transformação. Senhor, é tua palavra, nós cremos nela. Temos as nossas bizarrices, dificuldades. Muitas vezes a personalidade nem coopera com a gente, mas o Senhor nos fez assim para um propósito, e é exatamente aí que está o mistério da questão. Somos assim porque o propósito para o qual o Senhor nos formou requer que sejamos assim. O que nós pedimos agora é: transforma essa natureza no formato que o Senhor deseja que sejamos. Transforma a nossa personalidade, lapida
os nossos traços de comportamento e faz com que sejamos parecidos com Cristo. Pedro foi tão poderosamente transformado, Senhor, que no dia da sua morte, diz o historiador, Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele não aceita ser crucificado na mesma posição que Jesus o foi, e ele é morto, crucificado de cabeça para baixo, porque a transformação que vem nele é tão grande, é tão extraordinária, que ele não aceita nem o direito de morrer como o seu mestre morreu. Transforma-nos, faz uma obra em nós. Ore agora pela pessoa do seu lado e diz assim: Senhor, abençoa o teu filho, a tua filha. Se é o seu marido, se é a sua esposa, se a personalidade de Pedro mora na sua casa e porventura você puder, ora com ele agora. Jesus, ajuda meu marido, ajuda minha esposa, ajuda o meu filho, me ajuda a entendê-lo, me ajuda a ser ponto de equilíbrio, me ajuda a ser ponto de referência. Diz aí: Senhor, não deixa meu marido se perder, minha mulher se perder, não deixa meu filho se perder, não deixa que o seu temperamento o transtorne. Que coisa linda, ele falhou, mas não teve dificuldade de se apresentar na casa do oleiro. Pai, opera nesta noite na vida dos teus filhos.